Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, nesse estudo de número 48, do capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. No último estudo tratávamos dos possessos e hoje vamos falar dos convulsionários, a partir da pergunta número 481. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Resposta: sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a fonte primária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então nós já temos aí a primeira informação de que os convulsionários também têm mediunidade e podem muitas vezes sofrer a influência de espíritos, mas infelizmente de enganadores, de charlatães que acabam se utilizando dessa faculdade e da condição em que o convulsionário se apresenta para iludir e fraudar. Item A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção dessa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Percebam que convulsionário é aquele médium que vai trazer aí elementos com maior movimentação corporal, que vai trazer uma manifestação mediúnica não controlada, como a gente vê em médiuns que não trazem o aspecto convulsionante, né? Então, espíritos pouco elevados que acabam provocando esse tipo de mediunidade, de fenômeno mediúnico pelo convulsionário. Pergunta 482. Como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem das chamadas crises? Kardec está perguntando daqueles fenômenos coletivos de mediunidade em que os convulsionários parecem estar numa espécie de crise. Resposta: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não sois tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isto, assim como a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. O que eles estão dizendo nessa resposta? Que nos fenômenos em que há uma histeria coletiva, em que há uma manifestação de convulsionários de forma coletiva, os espíritos estão explicando que muitas disposições morais se comunicam, se transmitem. Então a simpatia daquelas pessoas ali, simpatia no sentido de sintonia, vai transmitir também essa característica de manifestação pela transmissão da mesma energia, do mesmo pensamento, da mesma disposição moral. E isso acontece no magnetismo, por isso eles se referiram ao magnetismo, que também era objeto de estudo por Kardec. Eles terminam a resposta dizendo que alguns espíritos influenciam também nesse fenômeno. Então, vai encontrar animismo e vamos encontrar fenômeno mediúnico nessas sessões, nesses episódios de convulsionários de forma coletiva. Kardec então vai dizer: entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, facilmente se reconhecem algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Vejam que Kardec está trazendo uma bagagem de conhecimento que ele tem do magnetismo. Ele está dizendo que encontra as mesmas características nos convulsionários e não há um fenômeno propriamente mediúnico. Há, assim como no sonambulismo ou no magnetismo, características que se assemelham aos convulsionários, como insensibilidade física, transmissão do pensamento, que possibilita a leitura desse pensamento, transmissão de dores por simpatia,
entre aqueles que sintonizam, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em que tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. É uma explicação, então, técnica para apontar as diferenças do sonambúlico, do magnetismo e dos convulsionários, elencando aí entre os convulsionários uma expressão de sonambulismo desperto, porque o sonambulismo, ele pressupõe a inconsciência do médium sonambúlico ou da pessoa que está sob esse efeito, nesse estado. O convulsionário, portanto, seria uma espécie de sonambúlico desperto, porque ele não perdeu a consciência e ele está tendo os mesmos efeitos do sonambulismo pela leitura do plano espiritual também. Pergunta 483. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Então ele está perguntando especificamente de uma das sensações, de uma das características do convulsionário, que é a insensibilidade física. Resposta: em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Olha como o poder de energia, de magnetismo, influencia em nosso corpo humano, a ponto de causar efeitos semelhantes a de quando ingerimos certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. O médium ou o espírito que entra nesse estado se distancia tanto da matéria pela exaltação do seu espírito que perde a sensibilidade física, não sente o corpo por alguns momentos. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Então vejam que a insensibilidade é basicamente porque o espírito está se desprendendo do corpo por conta do fenômeno. Da mesma forma que quando nós, na Terra, estamos tão preocupados com algo que nossa mente fica totalmente focada nessa preocupação, perdendo às vezes a sensibilidade material também. Kardec então vai comentar diante do seu amplo conhecimento sobre magnetismo. A exaltação fanática e o entusiasmo têm proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada. Então vejam que a resposta dos espíritos e o comentário de Kardec também traz um assunto bem específico: a insensibilidade física diante de uma tortura, diante de sofrimentos físicos. Há pessoas que têm uma calma e o sangue frio diante de algo que traz tortura. Me vem à mente imediatamente o exemplo dos monges, que ateavam fogo aos próprios corpos. Existe uma foto famosa que circula na internet de um monge que estava protestando, se eu não me engano, era pela independência do Nepal, ou algo nesse sentido. Era alguma forma de protesto. E ele ateou fogo contra o próprio corpo. E ele não estava sentindo as chamas, estava num estado de meditação profunda, enquanto o fogo consumia o seu corpo. Então, existe a exaltação fanática, entusiasmo, que proporcionam essa insensibilidade física, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Então ele dá um outro exemplo para mostrar que não é só entre os que se exaltam pelo fenômeno, mas também há pessoas que na adrenalina de um combate não sentem as dores do corpo. Ele continua: visto que esses fenômenos dependem de uma causa física
e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como, em alguns casos, há podido uma autoridade pública fazê-los cessar. Simples a razão. Então, Kardec vai explicar por que certos espíritos fazem cessar esse fenômeno, se ele é totalmente físico. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. Então, existe uma disposição natural do médium, da pessoa. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Então, ele está comentando sobre a proibição, que as autoridades tinham de não realizar esse tipo de fenômeno por conta do risco e por não ser uma ação aprovada ou por ser considerada reprovável, sendo que a explicação de Kardec é que a proibição não era em si em relação à condição do indivíduo, mas sim a causa que fazia esses indivíduos realizarem o processo. Ativa era, tornou-se latente, porque estava sendo abusado, esse fenômeno, essa condição estava sofrendo um abuso. Sabe-se ademais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então Kardec está só comentando que foi possível fazer cessar esse tipo de fenômeno dos convulsionários por meio de uma autoridade, porque essa autoridade fez cessar o ânimo das pessoas, influenciando diretamente, portanto, na vontade dela, no magnetismo dela. Se fosse uma ação totalmente independente do corpo físico e totalmente nas mãos dos espíritos, essa autoridade não conseguiria fazer cessar. Ela só conseguiu fazer cessar porque convenceu as pessoas de cessarem as atividades e cortou, por consequência, essa ligação magnética, essa forma da pessoa se manifestar por indução, por sugestão. Por isso, o fenômeno cessou. Mas que fique claro, se fosse um fenômeno integralmente mediúnico, não seria a ordem de alguém que faria cessar, porque aí dependeria totalmente dos espíritos e esses costumeiramente desobedecem às proibições para continuarem se manifestando. Passemos ao item sobre afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Pergunta de número 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Resposta: os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Essa é uma realidade amplamente estudada pela doutrina espírita, pelas diversas obras, inclusive as complementares, que demonstram isso de forma muito clara, a sintonia, a vibração, a escolha que cada um faz para as suas companhias espirituais. Teremos companhias de espíritos bons se somos homens de bem, pessoas de bem, ou suscetíveis de nos tornarmos pessoas de bem, enquanto que terão a companhia de espíritos inferiores, os homens, as pessoas viciosas. As afeições, portanto, serão determinadas diretamente pela forma que cada um pensa, age e atrai. Pergunta 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Será que os espíritos têm afeição apenas pelo aspecto moral ou também pelo aspecto físico? Resposta: a verdadeira afeição nada tem de carnal, ou seja, os espíritos não se associam, não se aproximam de nós pelas nossas características físicas, mas sim pela ligação mental, pela similitude de pensamentos e de conduta. Mas quando um espírito se apega a alguém,
nem sempre o faz só por afeição, podendo a ela agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então vejam que, apesar deles confirmarem que as afeições dos espíritos com os encarnados é sempre de caráter moral, existem espíritos que se afeiçoam ou se aproximam das pessoas por suas paixões. E aí vai incluir beleza física, atração física também. Mas a grande maioria, as afeições verdadeiras, são sempre da moralidade. Pergunta 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Pergunta muito interessante para mostrar esse caráter humano dos espíritos, né? A resposta é a seguinte: os espíritos bons fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Notem que a infelicidade, a tristeza, a decepção ou até mesmo a aflição que certos espíritos têm em relação ao nosso sofrimento não é pelo fato de estarmos sofrendo, mas sim quando sofremos sem resignação. Por quê? Porque os bons espíritos sabem que, sendo o sofrimento uma consequência expiatória necessária, uma consequência de atitudes do passado, nós temos que passar por aquele sofrimento, mas para ele ter valor, esse sofrimento tem que ser passado com resignação. Então, quando a gente não é resignado diante de um sofrimento, os bons espíritos ficam tristes, porque sabem que estamos perdendo a oportunidade. Sabem que nós não estamos agindo conforme deveríamos perante um sofrimento. Os bons espíritos, portanto, sabem que somente passando com resignação pelas provações é que tiramos o ensinamento que precisamos, como um doente precisa do remédio amargo para ser curado. Então, isso é importante salientar porque quanto mais conhecimento da vida espiritual, maior condição o espírito tem de compreender as provações e expiações. Os espíritos superiores não ficam entristecidos porque estamos simplesmente sofrendo, mas sim se estivermos sofrendo sem resignação, porque aí é a oportunidade perdida. É uma oportunidade de elevação que nós estamos desperdiçando com o sofrimento revoltoso, por exemplo. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Resposta: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações, daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação da duração das vossas provas. Então, percebemos com essa resposta uma complementação da anterior, de que os espíritos superiores, eles ficam alegres quando a gente passa por uma provação que nos eleva, que diminui as nossas dores futuras, as nossas provas. E dão risada quando a gente sofre por bobagem, basicamente isso. Dão risada quando a gente sofre por males imaginários, ou seja, aqueles criados por nosso orgulho e por nossa ambição. Que exemplo de males poderiam ser esses? Quando a gente fica preocupado em demasia com um problema pequeno, quando a gente fica preocupado às vezes com a nossa saúde, sendo que não temos nenhuma programação de ter um mal físico maior, mas ficamos preocupados. Quando queremos controlar o sentimento das outras pessoas, são sofrimentos que a gente provoca e que não deveriam existir, só existem porque são fruto do nosso orgulho, da nossa ambição. E aí podemos dar 1000 exemplos. O que importa é que qualquer sofrimento da espiritualidade será em relação aos sentimentos derivados
do egoísmo, da dureza dos corações, e não dos sofrimentos expiatórios, porque esses são necessários. Kardec diz: sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelas causas de ordem moral que deles nos afastam do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Kardec então está dando uma explicação do que eu falei agora há pouco de uma maneira muito mais clara, pela visão adiantada dos bons espíritos, que sabem que a nossa existência na Terra é passageira. Eles não sofrem com as bobagens que a gente muitas vezes passa ou sofre, sendo que são medidas naturais desse planeta. As aflições são de ordem moral, ou seja, quando nos endividamos, quando afundamos no poço moral, quando adquirimos mais dívidas por conta do nosso orgulho, aí eles sofrem, porque querem que a gente progrida e veem a gente nos atrasando voluntariamente. Kardec prossegue: poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Percebam que, mais uma vez, fica ressaltada a elevação moral dos espíritos superiores quando percebem que estamos passando por sofrimentos meramente físicos passageiros. Porque da mesma forma que nós temos uma visão mais ampla da vida do que as crianças, damos risada quando uma criança sofre e chora por uma bobagem, por uma puerilidade, né? Da mesma forma, os espíritos, quando veem a gente sofrendo por amor, sofrendo porque um relacionamento de adolescente, por exemplo, não deu certo e a pessoa acha que a vida dela acabou, são sofrimentos pueris para os espíritos superiores, porque eles sabem que a vida é muito mais do que essa existência única, de muitas que virão. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea de que resultará a salvação do doente. É importante Kardec continuar trabalhando esse tema, porque é um tema muito presente até hoje, né? Sofrimento é algo que muita gente não consegue lidar. Muitas almas, inclusive, optam pelo suicídio diante de um sofrimento e, na realidade, nós aprendemos com o Espiritismo a lidar com o sofrimento, a compreender o sofrimento, o motivo, a origem dele. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo. Por isso, eu chamo os espíritos superiores de amigos, de espíritos que prezam e velam por nós na espiritualidade. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Como eu falei, a visão deles é bem mais ampla. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometê-lo. De novo volta o tema das nossas companhias espirituais. Conforme a nossa escolha de pensamento, de atitude, de vontade, de emanação mental, iremos atrair espíritos com o mesmo ideal, com as ideias correspondentes às nossas e, se são superiores, vão nos acalmar, vão nos dar bom ânimo, vão nos estimular ao bem, enquanto que, se forem atrasados, imperfeitos ou maus, vão nos causar desespero, vão entrar em aflição junto conosco, piorando a nossa situação. Pergunta 488. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida votam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Olha que pergunta. Ela é meio óbvia, né? Será que os espíritos que já foram nossos parentes e amigos gostam mais de nós do que os estranhos? Resposta: sem dúvida. E a miúde vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Olha que resposta forte, apesar de curta. Quanto mais poderoso o amigo espiritual que a gente tem, maior força ele tem de nos proteger.
É por isso que a gente pede proteção para as falanges de Chico Xavier, de Bezerra de Menezes, de Cristo Jesus, para quem tem o conhecimento também da Umbanda, pede proteção para as entidades vinculadas à natureza, vinculadas aos desafios da vida, aos guardiães, aos protetores das matas, das ruas, das águas. Porque quanto mais poder o Espírito tem e quanto mais sintonia você tem com ele, a depender da elevação espiritual, ele tem maior poder de nos proteger também. E tanto os parentes quanto os espíritos que já foram nossos amigos nos protegem, velam por nós. São sensíveis à afeição que lhes conservamos, ou seja, eles sentem o nosso carinho por eles? Resposta: muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Olha só. Quando a gente se esquece de algum amigo espiritual, consequentemente eles também se esquecem de nós. A gente vê nas obras de André Luiz que isso não se aplica às mães. Isso eu preciso falar aqui, né? A gente está estudando, já estamos aí na quinta ou na sexta obra da complementação feita por André Luiz, e nós temos inúmeros exemplos de espíritos maternos que não abandonaram seus filhos, apesar deles estarem no fundo do poço. O mais recente é a obra Libertação. Estamos acompanhando a Matilde, mãe de Gregório, resgatando um filho que está completamente tomado pela maldade, pelo atraso, pelas más escolhas, mas ela não o abandonou. Essa resposta que nós estamos lendo agora se aplica aos amigos espirituais. Amigos que têm uma simpatia, mas não têm uma ligação tão forte como uma mãe, por exemplo. Então, quando a gente não dá valor a um amigo espiritual, ele se afasta de nós. Isso é natural. Mas vale o comentário, vale a ressalva de que em relação às mães, isso não se aplica. Elas jamais se esquecem dos seus filhos. Entremos no item anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Esse tema é importantíssimo, porque todos nós fazemos pedidos diários de proteção a anjos guardiães, a amigos espirituais. Questão, portanto, 489 vai trabalhar o primeiro ponto desse tema. Há espíritos que se liguem particularmente ao indivíduo para protegê-lo? Será que nós temos o chamado anjo guardião? Cada um tem o seu guia espiritual? Resposta: há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então existe um irmão espiritual, um companheiro de jornada espiritual, um irmão de jornada. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, nós temos amigos espirituais de mesma elevação espiritual que a nossa, ou um pouco maiores, um pouco acima. Temos os espíritos familiares, espíritos que foram nossos familiares, que agora estão do lado de lá, que podem ser mais elevados ou menos. E temos os anjos guardiães, eles de ordem elevada, sempre de ordem elevada. E faz todo sentido, né? Que para tarefas mais importantes ou mais graves, sejam nomeados espíritos superiores. Pergunta 491. Qual a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Bonito, né? Todo mundo tem um anjo guardião que vela, que protege, que ampara, que direciona para o bem, sempre para o bem, porque são espíritos superiores, nunca para o mal. Por isso, temos que valorizá-los e, o mais importante, manter uma sintonia com eles. Como que se mantém uma sintonia com o nosso anjo guardião?
falando, pensando e fazendo bem. Para respeitar a ordem, né? Pensando, falando e fazendo o bem. É assim que a gente vai escutá-los, valorizá-los e aceitar o direcionamento deles. Do contrário, eles se afastam, não porque querem, mas por ação da própria lei de ação e reação, não conseguem nos auxiliar se a gente bloqueia o auxílio, mas aguardam que a gente sintonize novamente e buscam a todo momento que a gente abandone o erro, o vício e o mal e retorne para eles. Pergunta 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Pergunta interessante. Será que a gente tem um guia desde que a gente nasce? Resposta: desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então aqui 2 conceitos importantes para a doutrina espírita. O primeiro, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências e que cada existência é pequena comparada à eternidade. É um segundo comparado à eternidade. E segundo informação, que os espíritos superiores, no caso os anjos guardiães, nos acompanham do nascimento até a morte e muitas vezes depois da morte, ou seja, no plano espiritual. Continuamos sendo assessorados por eles, aconselhados e amados. Pergunta 493. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? Imagina se fosse uma obrigação imposta por Deus, né? Não deixa de ser, porque é um pedido que Deus faz. Deus, ele nomeia um espírito superior para ser mentor, para ser guardião de um outro espírito. E claro, o espírito superior sempre aceita essa nomeação. A resposta é a seguinte: o espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Então, a aceitação do encargo divino é lógica. A gente não precisa perguntar para cada espírito superior, porque é uma decorrência lógica a aceitação. Por ser superior, eles não negariam jamais uma designação divina. Então, é certeza que o encargo é sempre aceito, de olhar por alguém, de assistir uma alma em evolução. Inclusive, se a gente pensar no seguinte sentido: nós hoje somos imperfeitos, mas muitos de nós já querem o bem, já querem fazer o bem, já fazem o bem, já buscam a caridade, o auxílio ao próximo. Então, desde já, ainda imperfeitos, nós temos essa vontade de ajudar o outro. Imagine sendo um espírito superior, um espírito que já alcançou aí talvez a pureza de uma perfeição relativa, ou está bem próximo disso. Essa vontade é muito maior, é uma vontade muito mais natural de auxiliar. Então, inclusive, é uma honra receber um outro espírito para assisti-lo, uma alma em evolução para ajudá-la nesse processo. Outra forma de raciocinar isso é em relação aos animais. Muitos têm pets, né? São animaizinhos que você cria, você se torna o guardião daquele pet. Inclusive o nome, né, é esse, e se assemelha muito ao anjo guardião. Nós somos guardiães de animaizinhos que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, do nosso carinho. Então, se a gente hoje já preza por ser guardião de um pet, imagine a alegria e a honra de receber um encargo divino de ser guardião de uma outra alma, que é inferior a você, é inferior a esse anjo guardião, mas está num processo, né, de elevação. Então é uma grande honra, não tenho dúvida disso. E será uma grande honra para todos nós quando atingirmos esse nível evolutivo a ponto de recebermos de Deus um desígnio de assistir a outra alma. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Olha que curioso. E isso faz sentido, porque Deus não impõe nada. Deus não é um tirano impondo nada a ninguém. Ele então deixa o espírito guardião escolher quem ele quer ser guardião. Olha que bonito isso.
e faz completo sentido, tem total lógica pensar assim, que Deus não simplesmente nomeia e pronto. Ele procura saber o interesse e a vontade do próprio Espírito, o que demonstra ser Deus esse ser compreensível, não humano, em que respeita o livre-arbítrio e coloca à disposição dos seus filhos o direito de escolha. Então, os espíritos superiores escolhem, é um direito de escolha, escolhendo por consequência espíritos simpáticos a eles. Sem dúvida, muitos espíritos de mães escolhem os seus filhos para guiá-los uma vez que atinjam a perfeição relativa, sem dúvida alguma. Para alguns é um prazer, para outros, missão ou dever. Item A. Ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. Olha que interessante. O espírito superior escolhe um como referência. Será um protegido por excelência, um protegido especial. O que não impede que ele tenha outros protegidos, outras almas que ele guia e assessora, mas sempre há um especial em que ele é, de fato, o espírito vinculado a ele, como anjo guardião. Pergunta 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Eu acredito que os espíritos não gostaram dessa expressão, né? Preso. Porque prisão dá aquela ideia de obrigação, de algo negativo, né? Mas vamos ver a resposta. Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Interessante a resposta, demonstrando que não há uma exclusividade. É possível sim que um espírito protetor, um espírito guardião, tenha que realizar alguma outra missão e para isso deixa por um tempo de ser um guia exclusivamente de um indivíduo, substituindo-o por outro espírito de alta estirpe, sem dúvida. Pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Olha só, falamos agora há pouco, né? De quando o indivíduo não valoriza a nomeação desse anjo guardião, não valoriza o auxílio que ele dá e, consequentemente, sai de sintonia, esse espírito se afasta. Qual será a resposta? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Olha só. Quantas vezes nossos espíritos guias, protetores, guardiães se afastaram de nós, porque preferimos a sintonia com espíritos inferiores. É um alerta e uma necessidade que surge em nós de não mais cairmos nesse erro, de afastarmos nossos guias protetores pela sintonia insistente com espíritos inferiores. Que possamos lembrar dessa página, desse estudo, desse trecho do Livro dos Espíritos, dessa questão 495, para que não mais caiamos em tentação, para que não mais afastemos os nossos amigos espirituais em detrimento de espíritos inferiores, sintonizando com espíritos que têm as mesmas paixões do que nós e, ao mesmo tempo, desprezando o auxílio e a orientação de espíritos superiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É por isso que ele mantém uma sintonia para resgatar esse espírito. Sempre que o espírito, sempre que nós buscarmos a sintonia com o nosso guia, ela estará lá, mas a gente precisa buscá-los. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. E essa é outra característica da lei divina. O próprio Cristo disse: pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Se a gente pedir, a gente é atendido, mas precisa pedir. E não pedir bens materiais, pedir a sintonia, o auxílio dos bons espíritos. Eles atendem. Isso a gente aprende
na doutrina espírita, em outras religiões, mas principalmente com a vida. Eles atendem quando pedimos. Podem não atender os nossos interesses mesquinhos, os nossos pedidos pueris, infantis, mas atendem os pedidos sinceros, os pedidos baseados numa sinceridade de coração para aprendizado, para elevação, para perdão, para arrependimento. Eles sempre voltam, mas a gente precisa aprender a lição para não mais cair e buscá-los arrependidos quando erramos. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. O amor sempre convence. O amor de um anjo guardião sempre vai convencer o incrédulo, mas ele precisa ver primeiro. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Olha que bonita essa conceituação que ele está dando no final do estudo de hoje sobre os anjos guardiães, né? Espíritos superiores, sábios, que já sabem amar como Cristo ama, que têm a sabedoria, a vivência, a experiência, prontos a nos ajudar no que precisarmos, numa missão conferida por Deus diretamente para nos ajudar, cumprindo, portanto, uma ordem divina. Há algo mais consolador do que isso? Saber, ter a certeza que há espíritos elevadíssimos que nos transmitem ideias nobres, que nos transmitem ensinamentos valiosos, porque já experimentaram na Terra, já caíram, já se levantaram e hoje são servidores do Altíssimo, numa elevação espiritual muito distante da nossa, mas que vem estender as mãos e nos mostrar o caminho. Cabe a nós ouvir esse chamado, cabe a nós aceitar essa ajuda, cabe a nós segurar nas mãos desses irmãos mais velhos que nos amam, amando de Deus, para guiar os nossos passos, para que sigamos os passos desses amigos. Acima de todos eles, Cristo Jesus, mas amando de Deus e também obedecendo a uma lei que Jesus veio trazer, esses irmãos se aproximam de nós com uma missão divina, de guiar, de amparar, de nos amar, para que um dia também alcancemos essa posição hierárquica que eles possuem. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Penosa porque sofrem com as nossas quedas. Uma aflição que é bem diferente da aflição que a gente sente aqui, mas não deixa de ser uma tristeza por ver alguém que ele ama cair no erro, mas que há uma missão grandiosa e belíssima, porque auxilia diretamente um ser criado por Deus e que tem todo um potencial divino de elevação. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Olha que mensagem consoladora para todos nós. Onde quer que estejamos, os espíritos guias, os anjos guardiães estão conosco, não nos abandonam. Quantos de nós nos sentimos sozinhos, desamparados, abandonados por Deus, mas na verdade temos um espírito guardião de alta elevação espiritual junto de nós. Basta nos sintonizarmos com eles. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, olha só. Estamos nos aproximando aí do carnaval, momentos de devassidão coletiva. Nem nesses lugares, nem na solidão, estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. É uma mensagem muito consoladora, como toda a doutrina espírita. Ainda que nesses locais, ainda que distantes deles, sem poder enxergá-los,
sentimos esse influxo e sabemos da presença deles e dos seus conselhos. Encerraremos os nossos comentários desse item no estudo de hoje, mas continuaremos, porque há informações sobre os anjos guardiães que serão trabalhadas mais adiante, mas já serve de reflexão para todos nós, o quanto Deus nos ama ao colocar espíritos tão elevados que recebem como missão a nossa inspiração, o nosso direcionamento por seus conselhos, por sua vibração, por sua mão amiga. Estejamos dessa forma sintonizados com eles para que recebamos esses conselhos e não mais caiamos nos erros do passado de nos distanciarmos desses amigos, colocados por Deus ao nosso lado para nos guiar os passos e auxiliar nesse retorno à divindade. Gostaria de destacar ainda que a presença deles não diminui de nenhuma forma o poder de Cristo sobre nossas vidas, porque, como eu disse, Cristo é o governador, está acima dos anjos guardiães, nem de Deus, que é a força criadora de tudo e que criou tanto nós quanto esses espíritos. Portanto, está numa condição de soberania que também não é limitada ou apagada pela ação dos bons espíritos. Encerramos assim mais um estudo do Livro dos Espíritos, agradecendo a todos que nos acompanham, a todos que estão refletindo e pedindo a Cristo Jesus, nosso Mestre, que continue a nos abençoar com essas lições, com a mensagem espírita cristã, para que valorizemos os nossos amigos espirituais, aqueles que receberam por missão o encargo de nos guiar, mas também aqueles que são simpáticos a nós, ainda que não tenham atingido a perfeição relativa a ponto de atuarem como anjos guardiães. Que todos eles sejam objeto da nossa afeição, da nossa gratidão, agradecendo não só pelo auxílio deles, mas também pelo amparo de cada dia nas nossas imperfeições e por estarem conosco, ainda que estejamos muitas vezes distantes desse carinho, não nos façamos merecedores desse amparo. Agradecemos, portanto, a eles e a Cristo por não nos abandonar, por vir pessoalmente dar o maior exemplo de guardião da humanidade inteira, não somente de um indivíduo, mas de toda a humanidade, guiando os passos dela inteira para a salvação. Graças damos por isso a Jesus, nosso Mestre, que cada um possa ser envolvido na sua luz e que os bons espíritos nos auxiliem nessa caminhada para continuarmos sob a guarda dele e sintonizados com os amigos espirituais. Graças damos hoje e sempre e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.